Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, como sempre tem sido, né? Eu quero convidar a todos a abrirmos a palavra de Deus, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao 39. Romanos, capítulo 8, do verso 28 até o verso 39. Enquanto os irmãos abrem, gostaria de dizer que é meio estranho estar trazendo a palavra com a igreja vazia, né? Então, o maior desafio que eu tenho aqui, claro, acima de todos, é pregar a palavra de Deus, tamanha responsabilidade, mas o segundo é justamente o que estão apontando ali para mim, olhar para aquele aparelho e não estar olhando aí para a igreja, como é hábito de quem está aqui na frente trazendo a palavra, né? Então, quando estamos ministrando a palavra, estamos olhando para os irmãos, olhando lá para trás, e aqui não, aqui eu tenho que estar olhando para um objeto, que é esse celular, e esse é o maior desafio. Então, assim, não estranhe se de repente eu estiver olhando para lá, um pouco para cá, isso vai acontecer, porque a minha mente já se habituou a essa forma de estar olhando, mas eu prometo me esforçar em estar olhando aqui em direção àquele pequeno buraquinho ali naquele aparelho, para que realmente eu possa ter vocês terem a sensação que estão olhando para mim. Eu acredito que eu esteja conseguindo, né, irmão Helena? Estou olhando aí para a câmera direitinho? Ótimo. Então vamos lá. Romanos 8, capítulo 28 ao 39, é um texto bastante conhecido pela igreja, até porque cantamos ele também nos nossos louvores. E o texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Peço que nesse momento baixemos nossa cabeça para orarmos a Deus, para que Ele fale aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos nesse domingo, esse momento que é um momento de ouvir a Tua palavra. Te peço que o Senhor tenha misericórdia do Teu pregador, que o Senhor ilumine o meu entendimento para trazer aquilo que é de fato a Tua vontade, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que também estamos ouvindo a Tua palavra e nos traga, Senhor, nessa noite, aquilo que o Senhor realmente deseja que seja dito aos nossos corações. É isso que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, há uma parte aqui do texto de Romanos que é bastante interessante, que diz: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E não é à toa que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta aos romanos. Tempos depois, vai começar o chamado Festival das Arenas em Roma, onde vários irmãos e pais da igreja, mártires, vão morrer por causa do nome de Cristo. O apóstolo Paulo, sabendo, claro, que isso também aconteceria, ele escreve essa parte aqui também, lembrando aquilo que já está escrito pelo próprio, uma profecia que diz: por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa carta aos Romanos, ela é uma carta que, se você quiser aprender profundamente do Evangelho, de todas as cartas do apóstolo Paulo, essa é a carta que vai falar da genuína e da graciosa bem-aventurança. Essa é a carta do Evangelho, é o Evangelho da graça sendo apresentado de forma extraordinária, profunda, a qual influenciou diversos homens diante da própria história da igreja. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, aquele período conhecido patrística, no 5º século, ele viveu entre o 4º e 5º século depois de Cristo. Ele era conhecido como Boca de Ouro. Conhecido por Boca de Ouro por causa das suas homilias, ou seja, por causa das suas pregações que inspiradas pelo Espírito, abalava toda aquela região. Conhecido como Boca de Ouro, esse pai da igreja, João Crisóstomo, ele pedia que se lesse pelo menos uma vez por semana, em voz alta, a carta aos Romanos. Para que vocês observem como o evangelho gracioso de Deus é apresentado nessa carta. Alguns que vão afirmar que João Crisóstomo foi o maior pregador do século V. Adiante nós vamos também perceber que Agostinho de Hipona é outro, que também foi usado, que foi abençoado, na verdade, através dessa carta, dessa palavra aqui, aos Romanos. Lutero e tantos outros homens de Deus, ao lerem o Evangelho, e podemos chamar assim, o Evangelho da graça, da carta de Paulo aos Romanos, suas vidas mudaram. Porque é aqui que o apóstolo Paulo, de forma sistemática, de forma inspirada acima de tudo, ele demonstra o amor de Deus para com a sua igreja. E é por isso que o texto que nós estamos lendo, ele fala das provas da certeza do amor de Deus, que é o que está aqui em negrito, sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai mostrar claramente essa ação graciosa de um Deus, e o único e verdadeiro Deus, que antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos povo seu. E é interessante falarmos isso, irmãos, porque se há algo que não devemos, como verdadeiros cristãos, jamais duvidarmos, era do amor de Deus. E aqui observem que eu falei era, porque no plano ideal, as coisas acontecem independente de circunstâncias. Teorias, quando são colocadas em prática, muitas vezes não coincidem com tudo aquilo que a teoria mesmo afirmava. Porque há circunstâncias e há variáveis que acontecem no nosso dia a dia que fazem com que aquela determinada afirmação se torne não tão verdadeira. No máximo, uma aproximação da verdade. E é isso que acontece quando colocamos
em prática a observação de não duvidarmos do amor de Deus. No campo concreto, na realidade, se formos observar toda a história da humanidade e toda a história da Igreja de Deus, vamos perceber claramente o quanto a igreja não teve certeza desse amor de Deus. Porque, acima de tudo, quem ama, confia. Quem ama, se entrega. Quem ama, não duvida. E o texto já inicia falando que Deus, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. O verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Deus de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, antes que existisse história, antes que existisse tempo e espaço, Deus já tinha em sua mente a criação. Em tempos eternos, Deus já havia projetado em sua mente, e aí é contraditório, é paradoxal dizer tempos eternos, porque o tempo na eternidade não existe. Para que vocês entendam a profundidade do que eu estou falando aqui. Na eternidade, já havia na mente de Deus todas as coisas criadas. E trazendo para uma linguagem humana, tudo já aconteceu. Porque para Deus não existe passado, presente ou futuro, Ele é. Diante dessa situação e tentando nós, seres finitos, compreendermos aquilo que é infinito, o máximo que podemos aproximar da verdade é dizer que na mente de Deus, Ele já havia criado todas as coisas, inclusive o próprio homem. Mas de forma mais profunda, em tempos eternos, Deus também, não sendo vítima da história, já sabia de tudo o que aconteceria no momento em que Ele dissesse, faça-se ou façamos. Quando se colocasse o verbo em ação, e aí eu estou falando o verbo fazer, por isso que Jesus lá na frente é chamado do verbo, que Ele também vai se fazer carne. Na mente de Deus, Ele já estava com todo o plano de salvação preparado. Por isso que o texto diz que nos escolheu antes da salvação do mundo. Deus não apenas escolheu criar, mas escolheu também um povo eleito, um povo que Ele jamais abandonaria e que viveria com Ele eternamente. Meus irmãos, isso é muito profundo. Deus não precisa de nada de nós. Há perguntas bobas, tolas, que perguntam assim, o que é que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas? A resposta é simples, Ele estava sendo Deus. Ele é Deus, basta a si mesmo. Ele não precisa de nada, nem ninguém para o satisfazer, para trazer felicidade para Ele. Nada externo vai mudar a paz, o amor, a felicidade que Deus é, porque Ele é acima de todas as coisas. Então Ele não tinha motivo nenhum, ou não estava no céu entediado, sem saber o que fazer, cansado da eternidade, e resolveu criar o tempo e o espaço, e tudo que acontece aqui é um espetáculo, e Ele fica lá só observando e admirando, e punindo e trazendo bênçãos para fugir da rotina. Não, Deus não precisa de nada disso. Mesmo assim, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o seu bel prazer, esse Deus triuno resolveu na eternidade criar todas as coisas. E Ele criou todas as coisas, como está lá no livro, na carta, no livro de Gênesis, do início de todas as coisas.
fez tudo de forma perfeita e bela, e viu Deus que era muito bom, que era bom. Mas quando criou o homem, viu Deus que era muito bom, pois ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E deu a esse homem, no qual ele chamou de Adão, todas as condições necessárias para que ele vivesse eternamente, iniciando lá no jardim, no Éden. E tudo estava lindo e perfeito, e Deus descia todas as tardes, diz a palavra de Deus, e conversavam, Adão e o próprio Deus conversavam constantemente. Deus amou tanto a sua criação, amou tanto o homem, que deu a ele a manutenção desse paraíso. Disse a Adão: dê nome a todas as coisas. Disse a Adão: você é o governante de tudo isso. Deus entregou a sua criação na mão do homem. Mas para não nos fazer como robôs, Deus deu a Adão o livre-arbítrio. Só que deu uma advertência a Adão, dizendo: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. De todas as outras você pode comer. Se comeres, serás como, será como nós, né? Como o Deus triuno. Meus irmãos, isso é uma liberdade que foi dada a Adão, onde ele havia a possibilidade nele de pecar ou não pecar. Mas Adão não amou a Deus o suficiente a ponto de trair a confiança do próprio Deus. Ele deixa de olhar um Deus maravilhoso, amoroso, perfeito, e quando ele peca, a visão dele naquele momento é de um Deus egoísta, que estava tentando esconder a verdade, o conhecimento do bem e do mal. Mesmo assim, Deus desceu e procurou a Adão, que naquele momento o pecado estava entrando no mundo. E Deus não resolveu ali destruir todas as coisas, porque Ele podia, sendo Ele Deus Todo-Poderoso. Mas Ele, lá no Gênesis, na Gênesis de todas as coisas, Ele providencia o Salvador. Deus não precisa provar a ninguém que nos ama. Mesmo assim, Ele age com misericórdia e resolve, desde a eternidade, providenciar esse Salvador. E está lá em Gênesis 3,15. Deus poderia deixar Adão viver os piores males da sua vida, mas ainda permitiu que ele se alimentasse, que através do seu suor, ele e toda a sua descendência, toda a geração que viria após ele, sofreria, mas sobreviveria. Deus não abandonou nem a sua criação, e aí eu estou falando da própria natureza, e nem abandonou Adão, e não nos abandonou também. E quando observamos Deus fazendo aliança com o seu povo, Ele demonstra tão claro amor. E esse amor gracioso que nós não merecíamos se estende por todo o Antigo Testamento. Se formos observar a aliança que Deus fez com o homem, Deus não quebra a sua aliança. Muito pelo contrário. Vemos o homem e a igreja de Deus, o povo escolhido por Deus, deixando de amar a Deus, desobedecendo.
Se formos olhar todo o Antigo Testamento, observamos isso. É claro que eu não vou aqui sair puxando desde lá de Abraão até contando tudo que a igreja, que o povo escolhido de Deus fez, que levou à desobediência e o não amor, e o não profundo amor por Deus. Esse amor muitas vezes estava condicionado às circunstâncias da vida. O amor de Deus é um amor incondicional. Graças a Deus, e aí eu sou redundante, graças a Deus o seu amor é incondicional. Porque se Deus estabelecesse as condições de amor para seu povo, e Ele nos deixasse de amar apenas por um momento, ai de nós. Por isso devemos, acima de tudo, glorificarmos a Deus por seu gracioso amor. Isso não quer dizer que Deus não puna, não quer dizer que Deus não castigue. Sim, mas acima de tudo, Ele nos ama. E vimos aí o cativeiro egípcio, vimos toda a decepção causada pelo povo de Deus no êxodo do Egito, o quanto o povo desobedeceu, o quanto o povo trocou Deus por deuses. Mas mesmo assim, diante de tudo que Deus fazia, de milagres, o povo desobedecendo, Deus agindo com justiça e ao mesmo tempo misericórdia, Deus não abandonou o seu povo. Mais à frente temos o cativeiro babilônico, fruto de desobediência do povo de Deus. Mais um momento histórico marcado, e aí eu estou falando tempos depois mesmo, em que o povo continua agindo com desobediência, e Deus levanta profetas, mesmo assim o povo continua não demonstrando amor a Deus. É por isso que eu, trazendo em poucas palavras, uma visão bem panorâmica do Antigo Testamento, em alguns pontos, nós observamos que quando descemos para o plano concreto, saindo aí desse mundo das ideias, de que eu amo a Deus acima de todas as coisas, aí as coisas começam realmente a ficar difícil. O que está escrito na antiga aliança. Mas o foco aqui não é o homem, é o amor de Deus, gracioso e misericordioso para essa humanidade. Entenda a humanidade aqui, eu estou falando especificamente dos eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheu como seu povo. Terminado aquilo que conhecemos como Antigo Testamento, 400 anos de silêncio, chega a hora mais esperada de toda a história da humanidade. O nascimento de Jesus. É esse momento que mais uma vez Deus demonstra o seu amor para conosco. A plenitude dos tempos chega, nasce o nosso Salvador, nasce aquele que foi falado e prometido desde a gênese de todas as coisas. Assim, quando o pecado entrou no mundo, chega à terra aquele que foi prometido desde a eternidade, e não é apenas um homem, é a segunda pessoa da Trindade, é o Verbo, é Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus vem ao mundo, Ele veio para os seus,
mas os seus não o receberam. E a palavra de Deus diz lá em João 1,12: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Jesus veio e inicia seu ministério, 3 anos de ministério, morre na cruz, ressuscita ao 3º dia. Quando ressuscita, passa um período aqui com a sua igreja, com o seu povo, e depois é assunto aos céus, onde está hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, essa é uma apresentação necessária para que entendamos o tamanho onde em nenhum momento da história Deus abandonou seu povo. Nós agimos com desobediência, com nossa fúria, deixamos de cumprir os seus mandamentos, deixamos de fazer aquilo que devemos fazer, que é adorarmos a Deus e colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Mas Deus é tão misericordioso e seu amor é tão incondicional, que Ele não nos abandonou desde o início dos tempos. Meus irmãos, Jesus, Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, foi assunto aos céus e não parou por ali. A palavra de Deus diz que Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele intercede por nós todos os dias. Tamanho é o seu amor. E a carta aos Romanos apresenta muito bem a ação graciosa de Deus em nossas vidas. Mas Deus, Ele não nos ama porque tem algo de bom em mim e em você. Ele não encontrou nada que prestasse e que servisse realmente para que Deus dissesse: eu vou amá-lo até o fim. Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. E quando é assunto aos céus, um dos prêmios que Ele recebe do Pai é a sua igreja. Por isso que o amor de Deus em nossas vidas é mediante Jesus Cristo. É um amor que Deus Pai tem pelo Filho, que reflete esse amor para nós, sua igreja. Por isso não podemos bater no peito dizendo: eu sou amado por Deus, porque você não é nada, nós não somos nada. Jesus é tudo. É por isso que em nossas orações devemos orar e no fim dizermos: em nome de Jesus, porque não há nenhum outro nome que tenha condição de levar as nossas orações ao Pai, se não for mediante Jesus Cristo. E Ele intercede por nós todos os dias e diz mais: estarei convosco até a consumação dos séculos. E esse amor de Deus é tão grandioso, mas tão grandioso, que Ele nos deixa o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, ou como melhor chamada, a Triunidade, está conosco todos os dias. E assim como Jesus intercede, o Espírito Santo também intercede por nós. Cuida de cada um de nós. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus têm o Espírito Santo, têm nele a certeza da vida eterna e a certeza do amor de Deus.
É por isso que o apóstolo Paulo, um pouco antes, no verso 26, e aí ainda estou em Romanos 8, diz: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. E aí o texto continua, que foi o texto que nós lemos. Sabemos então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto de antemão os conheceu, e aí o texto vai discorrendo. A Trindade não apenas trabalhou, mas trabalha todos os dias por cada um de nós, eleitos de Deus. O texto que estamos lendo não está falando aqui de todos, mas está falando de todos os eleitos de Deus. Esses mesmos eleitos que, como eu e como você, transgredimos e deixamos de fazer, e muitas vezes, a vontade dele. Mas não perdemos a esperança, a promessa e a certeza desse amor. A confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 12, a primeira parte diz assim: os que Deus aceitou em seu bem amado, está falando de Jesus, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Essa é a maior prova e certeza do amor de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo começa o verso 31 desse texto, do capítulo 8, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Tenho certeza que o apóstolo Paulo estava em sua mente pensando tudo que Deus fez desde a eternidade por sua igreja, não abandonando ela em nenhum momento. Em nenhum momento. Por isso que Paulo vai lá começando desde a eternidade, que nos predestinou, nos escolheu. Paulo também fala isso no capítulo 1 de Efésios. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o amor grandioso de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Isso é algo inédito na história da humanidade. É Deus vindo de encontro ao homem. Em toda a história da humanidade, o homem vai do encontro aos deuses, ao Deus que serve. Falsos deuses, claro. Mas cristianismo não é religião. Religião liga o homem com Deus. Cristianismo liga Deus ao homem. É Jesus Cristo, o próprio Deus, vindo morrer e cumprir a sua missão na cruz para nos salvar. E Paulo diz: daquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Todos nós aqui está falando dos eleitos de Deus. Observem aí, para que não fique dúvida, que a partir do verso 29 ele fala: portanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou ao plano de salvação, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também
glorificou. E o que diremos, pois, sobre essa ação graciosa e amorosa de Deus ao enviar o seu próprio Filho para morrer por nós? Quem tentará acusação, mais uma afirmação, contra quem? Os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Meus irmãos, quando formos julgados por Deus, seremos julgados para galardão. Se você tem certeza da salvação, não há nenhuma condenação. O apóstolo Paulo começa o capítulo 8 falando sobre isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem garante a nossa salvação é o Deus triuno. O Espírito Santo de Deus é o penhor e a garantia da nossa salvação. Ele intercede por nós. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, intercede por nós. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a sua intercessão é dizendo: olha, Pai, esse é meu. Está vendo Henrique? Está vendo Franklin? Está vendo Diego? Eles erraram. Mas aqui, Pai, está a marca. O meu sangue está sobre ele. Ele é meu. E Deus Pai olha para cada um de nós nesse momento, vendo como se o sangue de Jesus estivesse sendo derramado em nós, limpando constantemente os nossos pecados. E é importante abrir um parêntese e dizer: isso não é motivo para que pequemos. Porque se usarmos isso de prerrogativa da certeza da salvação, devemos realmente pensar: será que realmente o Senhor Jesus transformou a minha vida? Porque se Ele transformou, lutaremos todos os dias. Não seremos perfeitos, cairemos, mas lutaremos crendo na força e no poder do Espírito, para não pecarmos e agradarmos a Deus constantemente. Assim como constantemente o seu sangue está sendo derramado por cada um de seus eleitos. Essa é a garantia da nossa salvação e do amor de Deus, que diz, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meus irmãos, as circunstâncias que nós passamos em nossas vidas, trazendo tribulação, angústia, perseguição, como foi feita aqui a intercessão e o clamor pelos mais necessitados, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada, que aqui está se referindo ao estado, à morte. Quem nos separará do amor de Deus? Verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e aqui o apóstolo Paulo, não satisfeito, ele vai trazer o absurdo. E aí nós chamamos aí de absurdo, que a gente vai chegando a algum lugar, né? Quem criou isso? Então quem criou até, é o que se chama na lógica o ad absurdo. O apóstolo Paulo tenta se aproximar do transcendente, dizendo: porque eu estou bem certo de que nem morte,
nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em mim, não, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para concluir, irmãos, de forma bem prática, após termos visto todo o plano de salvação e o que hoje foi falado, procuremos, de forma diligente, com a força do Espírito Santo, independente das circunstâncias que passamos. Se as coisas estão difíceis em casa financeiramente, não duvide do amor de Deus. Se você está passando algum problema físico, psicológico, seja ele qual for, se você vive um momento de angústia, não duvide do amor de Deus. Se você está sendo perseguido, se você está desempregado, e aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade como essas igrejas aí, não. Aqui é uma teologia da prosperidade verdadeira, mediante Jesus Cristo e não as nossas próprias determinações. Mediante o amor de Deus, por meio de Jesus Cristo. Qualquer circunstância, meus irmãos, que estivermos passando, olhe para os céus, ou baixe a sua cabeça, diante do Senhor e diga: Deus, eu sei que tudo que eu estou passando coopera para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E eu te amo, Deus, diga mais, e tenho certeza do teu amor por mim. Coloquemos em prática que, independente de qualquer coisa, devemos sempre confiar no amor de Deus por sua igreja. E aqui eu quero deixar também uma mensagem para aquele que ainda não reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não conhece Jesus e reconhece como seu Salvador, se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida unicamente a Ele, servindo, você não faz parte do povo eleito de Deus. Você nem sequer é filho de Deus. É uma criatura de Deus. Isso parece ser uma palavra dura, mas ao mesmo tempo ela é realista. João 1,12 fala sobre isso. Mas a todos os quanto o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, passam a ser filhos de Deus mediante Jesus Cristo, filhos por adoção. Se você tomar essa decisão na sua vida, de entregar totalmente a sua vida a Jesus, se arrependendo do que você era, e dizendo: Senhor, entrego a Ti o meu coração, a Bíblia disse, com a tua boca confessar e com o teu coração crer em Jesus Cristo como Deus, serás salvo. E não apenas a salvação eterna vai ser a garantia na tua vida, mas também o amor de Deus por ti será constante e derramado constantemente mediante Jesus Cristo. Você que ainda não conhece a Jesus, quer desfrutar desse amor que eu acabei de expor aqui com a palavra, através da palavra, pela palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe.